material de estudo que você deve e o que você não deve utilizar para sua preparação para a residência? Qual é o método ideal de estudos que deve otimizar o seu tempo? Como fazer as revisões corretamente? Com que frequência você deve estudar? Como conseguir ficar muito tempo sentando a bunda na cadeira e estudando? Esses e outros assuntos nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. E ao final você ainda vai receber 10 dicas extras que serão aí muito importantes para a sua jornada. Bom, eu vou ser bem direta aqui porque eu já me apresentei em outro vídeo e esse vídeo aqui vai ficar longo. Então, para ser direta com você, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é estudar para acertar o maior número de questões possíveis que te permita passar na residência que você quer, certo? Esse é o objetivo. E é claro que existem métodos diferentes, existem materiais diferentes que podem te levar a isso. Não estou aqui para te entregar uma bola de cristal. O que eu estou querendo fazer aqui é garantir que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e também te passar o que deu certo para mim com base, é claro, em muito erro e com base em muita pesquisa também, porque eu pesquisei muito sobre como é que se estuda, certo? Então eu vou te passar todas essas informações aqui. Então o primeiro assunto é sobre qual material de estudos você deve e qual você não deve utilizar. E eu vou começar pelo último, qual você não deve utilizar na minha visão. O primeiro deles é o livro. O livro, na minha visão, só deve ser utilizado como fonte principal de estudos para a sua prova discursiva. E eu vou falar melhor sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Agora, se o seu foco é estudar para a prova objetiva, aquela que contém normalmente uma série de assuntos, é muito ampla, estudar pelo livro não otimiza o seu tempo, porque demanda muito tempo você revisar capítulo por capítulo, são muitos livros, são muitas fontes que você precisaria consultar, isso demanda muito tempo, é um tempo assim quase que impensável, imagina. Então você não deve utilizar livros como fonte principal. Claro, você pode consultar, você pode pegar esquema, mas como fonte principal isso vai te fazer perder muito tempo, certo? E outra fonte de estudo que eu não recomendo são as videoaulas, né? Isso, claro, com base na minha experiência, na experiência dos meus colegas e também com base aí na minha pesquisa na internet, porque o mundo dos concurseiros se assemelha muito ao nosso, né? Nada mais é do que uma prova que a gente tem que fazer e tem que passar. E os concurseiros mencionam muito isso, né? Que você, quando estuda através de videoaulas, você perde muito tempo. Você tem que estar lá vendo a videoaula, fora que é muito passivo, é um estudo que você não aproveita muito do conteúdo, não é eficiente. Em geral, né, a gente já entrou em contato com o conteúdo da videoaula ao longo da graduação, então quando você vai estudar para a residência, que você tem 1 milhão de conteúdos para estudar e pouco tempo, estudar para videoaula te faz perder muito tempo, não é eficiente. Qual material de estudo é que eu recomendo? Eu recomendo o estudo através de resumos, de slides, de questões e também de artigos. Então, falando primeiro sobre os resumos. Eu utilizei resumos da internet, de colegas mesmo, de turma. Então, sempre tem aquela pessoa que sabe melhor sobre determinado assunto, aquela pessoa sua amiga, que faz resumos muito bons. Também utilizei resumos da internet assim, do passeio direto mesmo, dá um jeitinho lá de fazer uma conta assim e conseguir os resumos. Também existem resumos disponíveis na internet, assim, Instagram e tal, o pessoal que vende resumo. Inclusive, eu vou recomendar aqui a Júlia, vou deixar aqui na descrição do vídeo os resumos dela, os materiais de estudo dela, enfim, as formas de você entrar em contato com ela para adquirir. Eu utilizei muitos resumos dela, que tem uma forma de disposição do conteúdo que eu gosto muito, que é muito prático, muito direto. Ou seja, resumo é o seu principal aliado no momento em que você está estudando para a prova objetiva. Com relação aos slides, eu utilizei os slides dos meus professores mesmo e também utilizei os slides disponíveis na internet, então de professores aí normalmente de universidades aí mais conceituadas, que muitas vezes tem site, eles gostam de divulgar o seu material mesmo para a gente poder estudar. Então eu utilizei sim muitos slides de professores para poder estudar. Questões. Para mim, as questões têm duas funções, ou para testar se você já sabe o assunto, então se você aí foi uma pessoa incrível durante a graduação, que estudou muito, é muito interessante você já começar
E é recomendado, né, o pessoal que entende aí de método de estudo recomenda muito isso, que você comece já pelas questões. Então, para saber o seu nível de conhecimento naquele assunto, você não precisa começar como nós, meros mortais, lá pelo básico, né? Então, você já pode ir à frente e já fazer as questões. Esse é um método de estudo extremamente eficiente, extremamente recomendado. Eu, mera mortal que sou, utilizei sim as questões, mas mais para testar o meu conhecimento, para ver se estava ok ali ou não, depois que eu estudava o conteúdo, porque como eu falei para vocês aí em outro vídeo, eu comecei aí tendo uma base bem ruim. E eu também utilizei os artigos para estudar, então claro que em assuntos muito pontuais, em assuntos que eu não encontrava resumo e tal, aí sim, aí eu recorri aos artigos, existem artigos mais específicos ali, que você pode tirar realmente de uma forma eficiente as ideias principais para conseguir estudar. Então, eu utilizei sim como fonte também artigos científicos. E você também pode utilizar o meu material de estudo, que literalmente tudo que eu estudei tá lá. Eu vou estar disponibilizando ele aqui na descrição do vídeo e eu vou falar em um outro vídeo sobre ele em específico, que você pode conferir aqui no canal. E agora sobre método de estudo. Primeiro, você precisa saber qual é a diferença entre o estudo passivo e o estudo ativo. O estudo ativo é aquele que dói, é aquele que traumatiza, é aquele que incomoda. É esse o estudo que é eficiente, é esse estudo que faz com que você realmente se lembre muito bem daquilo que você está estudando, agora e também no longo prazo. Já o estudo passivo é aquele que você se engana, você diz que está estudando, mas na verdade você está ali tentando poupar energia, vamos dizer assim, enquanto você está estudando. Então, formas de estudo passivo que eu já fiz e que eu não recomendo que você faça. Primeiro, como eu falei, estudar por videoaulas. Então, você está ali assistindo a videoaula, vamos dizer que é a sua zona de conforto. Assim como muitas das vezes em que você ficou assistindo a aula do seu professor, da sua professora, e na verdade você estava pensando no mundo da lua. Isso é um estudo passivo. É a mesma coisa que você estudar por videoaula, mal anotando ali, etc. Ok? Ler o PDF, grifar o PDF. Esse método pode até ser interessante quando a gente fala de um estudo que é para a semana que vem, para 2 dias, para amanhã. Aí sim, aí você consegue obter o seu resultado, que é passar na sua prova. Agora, quando a gente fala de um estudo para residência, em que a quantidade de conteúdos é muito maior e que você precisa saber tudo lá no seu dia da prova, que muito provavelmente é daqui a alguns meses, esse método definitivamente não é eficiente. Eu vou te falar o porquê. Por quê? Primeiro, que quando você apenas lê um PDF, seja ele um resumo, seja ele um slide do professor, isso é passivo, isso é muito passivo. Pensa o esforço que você está fazendo em fazer a leitura, isso é extremamente passivo. Quando você grifa, quando você tenta tirar o que é mais importante ali, você está sim tendo um esforço, você está sim tentando procurar ali as coisas mais importantes. Mas o que acontece muitas vezes, você acaba grifando todo o conteúdo, não sabendo fazer o grifamento correto. E mesmo que você saiba fazer esse grifamento adequado, quando você vai revisar esse material, você não revisa de uma forma eficiente no longo prazo. Ou seja, quando você tem ali uma folha, um PDF, com todas as suas marcações, uma parte daquilo pode ser importante e essa parte você deveria revisar mais vezes. Mas grande parte daquilo não é importante e essa parte você não deveria entrar em contato, você não deveria revisar mais vezes. Mas mesmo assim, quando você está estudando através dos seus PDFs grifados, você vai perder tempo vendo essa parte também, certo? Esse é um dos motivos, não é eficiente em questão de tempo. O segundo motivo é que você vai estar enganando o seu cérebro, ou seja, o seu cérebro muitas vezes vai lembrar-se dos grifos ali em amarelo, vai lembrar da imagem grifada quando você está repetindo aquele conteúdo muitas vezes, mas na verdade ele não sabe aquilo, sabe de verdade, ele não saiu de dentro da sua mente mesmo. Você só está se enganando, você está achando que você sabe porque o cérebro tem aquela lembrança das partes grifadas, mas na verdade, se você não tiver aquele conteúdo, se não bater o olho naquilo, você não vai saber. E no dia da prova você não vai ter o grifo ali, a imagem ali e essa falsa impressão. Então, no dia da prova você realmente precisa tirar lá de dentro, sem nenhum auxílio de algo visual, certo? Então, por isso, estudar através de PDF, estudar através de grifo não é o método mais eficiente para você
quando você está estudando para residência. Outra coisa que eu não recomendo é fazer o seu próprio resumo. Isso porque, além da perda de tempo, não é algo eficiente no longo prazo. Eu vou te explicar por quê. Eu sei que é muito tentador, mas assim, se você não fez os seus próprios resumos ao longo da graduação e até começar a estudar para residência, não vai ser agora que você vai fazer, ok? Se você tem bons resumos já prontos, beleza, perfeito, maravilhoso, utilize os seus resumos. Agora, se você não tem, utilize os resumos da internet, compre resumos, tem aí mapas mentais, isso tudo otimiza o seu tempo, sabe? Porque quando você está fazendo seus resumos ali de uma videoaula ou de um livro, você perde muito tempo e, além disso, de certa forma, passivo, porque você copia e cola, copia e cola. E eu fiz muito isso, galera. Eu tinha essa mania de ficar fazendo resumo com as minhas próprias mãos, com coisa colorida, achava que tinha que escrever para dar certo. Tudo errado, tudo errado. Então não é eficiente, é uma perda de tempo e ainda é passivo. Então eu não recomendo que você faça seus próprios resumos, que você faça o seu próprio material, porque você está acostumado a fazer isso ao longo da graduação. Mas quando a gente fala de estudos para residência, a gente precisa aí de otimização de tempo. Então você vai perder muito tempo fazendo seus próprios resumos, ok? Enfim, tudo isso eu já fiz e eu não recomendo, tá? Eu sei que são métodos tradicionais, eu sei que é a sua zona de conforto, mas não são métodos eficientes e que otimizam o seu tempo de estudo, ok? Então vamos lá para o método que eu realmente recomendo. O que eu recomendo é o estudo através de flashcards. E isso deu certo não só para mim, como deu certo para os concurseiros aí que passam nos concursos muito concorridos, como deu certo para outras pessoas que passaram também em residências concorridas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns vídeos, de alguns depoimentos que explicam de forma mais elaborada o porquê é que o método de estudo através de flashcards é tão eficiente. Ok? Mas, para te explicar de forma rápida, o estudo através de flashcards é o estudo mais ativo que você pode ter, associado, claro, aos estudos com questões, que está ali bem próximo dos estudos através de flashcards. E isso porque, quando você estuda fazendo flashcards, estuda por flashcards, você tem que não somente entender o conteúdo, como ser capaz de elaborar uma pergunta sobre o conteúdo, elaborar uma resposta a essa sua pergunta e, mais importante, quando você vai revisar esse conteúdo, a resposta ela tem que sair de dentro da sua mente, ou seja, você não vai se enganar. Quando você responder a esse flashcard, você vai estar fazendo um esforço muito ativo, você vai estar realmente tirando lá de dentro do seu cérebro a resposta, certo? Diferente, por exemplo, de quando você estuda vendo os seus resumos ou vendo os seus grifos, em que o seu cérebro se acostuma com a imagem, em que você está lendo e aí você acha que você sabe, quando na verdade você realmente não sabe, quando aquilo realmente não está dentro da sua cabeça. Então, por isso que estudar por flashcards é tão eficiente. Foi o meu método de estudos para residência e com certeza é o meu método de estudos assim para a vida. Mas como o conteúdo da residência é enorme e você precisa fazer muitos flashcards, quando você faz em material de papel, isso não é tão eficiente, porque acaba que você vai ter milhares, na verdade, de papéis. E aí revisar esse material não é a coisa mais eficiente e de rotineira do mundo. Para isso, existe uma ferramenta maravilhosa, que assim, é incrível, espetacular, você precisa utilizar, que é o Anki. O Anki é um programa que é gratuito para o Windows e também para o Android. Já para o iPhone você precisa pagar, mas consegue utilizar também através do navegador, então dá para usar de forma gratuita também. E esse programa basicamente serve para você colocar lá todos os seus flashcards, e aí ele fica na nuvem, é maravilhoso, você consegue estudar em todos os lugares que você tiver. Então você vai para o banco, vai para qualquer lugar, você está lá com os seus flashcards, consegue fazer as suas revisões, ok? E eu conheci esse programa através da Lisa, do Vet Brian. Eu vou colocar aqui o vídeo dela em que ela explica melhor sobre ele. E eu também vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre como eu configuro, sobre o meu material lá no Anki. E também conheci o Anki através da indicação mesmo dos concurseiros aí que passam nos concursos, como eu falei, muito concorridos, ok? Então o Anki, para mim, é a melhor ferramenta já vista para estudos.
Bom, dito isto, agora vamos a como estudar uma matéria nova, né? Veja, o seu objetivo deve ser sempre acertar as questões lá no dia da sua prova. Então, você vai sempre identificar se você está estudando bem ou não através da resolução de questões lá no final dos seus estudos, certo? Mas, para isso, eu elaborei 2 métodos distintos. No primeiro deles, eu vou colocar aqui na tela, você estuda através de 2 resumos diferentes. Então, vamos colocar lá um resumo que é da sua colega de turma e um resumo que é da internet. Esses 2 resumos sobre o mesmo assunto, mais um slide de professor, certo? E você vai utilizar esses resumos de forma simultânea. E com isso, com base nessas 3 fontes, é que você vai criando os seus flashcards. Esse método é o que eu chamo de saturação, ou seja, você vai gastar muito tempo do seu estudo vendo fontes diferentes de resumos. Isso é importante por quê? Porque aí você garante que você realmente contemplou todo o conteúdo. Além de você estimular o seu cérebro de forma muito ativa a entender fontes diversas e aí com isso criar o seu flashcard. Isso é muito, 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 muito ativo. Você pega fontes diferentes, faz uma linha de raciocínio e com base nessas 3 fontes você cria as suas perguntas, cria as suas respostas. Isso é extremamente ativo, certo? Aí depois disso é que você vai fazer as questões. Em geral, quando você estuda dessa forma, e é a minha forma preferida de estudar, quando você vai fazer as questões, você já está tendo um nível bem legal de acertos. Por quê? Porque você saturou o seu cérebro com as informações da teoria, e aí quando você vai lá para prática, né, realmente para resolver as questões, você já está ali sabendo do que você está falando, né? Se você não tiver, claro, você vai complementando os seus estudos de acordo com as questões, ok? O segundo método consiste em você utilizar apenas como fonte um resumo só e fazer questões. Com isso, você vai gastar menos tempo vendo a teoria, mas você, em compensação, vai gastar muito tempo fazendo questões. Por quê? Porque quando você normalmente estuda por um resumo só, enfim, você vai fazer as questões e acaba tendo um nível de acerto baixo, né? Porque você não viu de fontes diferentes ali, não otimizou, não foi tão eficiente ali os seus estudos. Isso é o que geralmente acontecia comigo, e aí, consequentemente, eu tinha que fazer muita questão para poder ali estar num nível de acerto bem legal no final, certo? Então, eu utilizei esses 2 métodos, na verdade, criei, assim, foi o que, lá no final, assim, estava sendo muito eficiente para mim, da metade para o final, e foi o que eu mantive ali como forma de estudar matéria nova, certo? É importante destacar que, nesses 2 métodos, você vai gastar tempo estudando a matéria, tá? Só que você vai fazer isso de uma forma extremamente ativa, como eu mencionei. É diferente de você ler, grifar, é diferente de você só assistir a videoaula sobre a matéria nova. Isso é ativo. E nos 2 métodos você vai gastar, eu considero, o mesmo tempo. A diferença é que no primeiro você gasta muito tempo vendo a teoria e menos tempo fazendo as questões, porque aí o seu nível de acerto já é mais alto. E no segundo método, você gasta menos tempo ali vendo a teoria, mas mais tempo fazendo as questões, né, treinando, e aí também para conseguir no final ter um nível de acerto também satisfatório, certo? Ok, agora que você estudou a matéria nova, você precisa se lembrar dela no dia da sua prova, que muito provavelmente é daqui a alguns meses, certo? E é por isso que o Anki é tão fundamental e tão importante, porque ele vai otimizar as suas revisões e fazer isso de uma forma muito inteligente, de acordo com aquele conteúdo que realmente você gravou. Então, quando você vai responder os seus flashcards lá no Anki, você vai responder se aquilo foi fácil, se aquilo foi difícil, se você errou a resposta àquela pergunta. E através disso você vai fazendo as suas revisões, porque todo dia vai ter ali novos flashcards para você responder de acordo com a sua memória, de acordo com o conteúdo que saiu lá de dentro da sua cabeça. Como eu falei, tem um vídeo aqui explicando melhor sobre isso. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é que o tempo que você passar revisando não é tempo perdido. No começo, você vai achar que você está avançando de forma lenta no conteúdo, que você está perdendo o seu tempo revisando, você vai querer evitar revisar, porque você vai ficar, às vezes, ansioso ou ansiosa
porque você vai achar que é muito conteúdo e que aí revisar é algo que te faz perder tempo e você vai ficar mais preocupada em estudar matéria nova do que revisar. Isso está errado, você precisa encarar o tempo de revisão como aquilo que é mais importante que você precisa fazer, porque é o que sempre os concurseiros mencionam. Se você estudou 100% do conteúdo do edital, mas é capaz de responder no dia da prova a apenas 50% do conteúdo, então você não estudou de forma eficiente. Aquela pessoa que estudou 80% do edital, mas é capaz de acertar 95% do conteúdo que ela estudou, essa pessoa passa na sua frente. Então, por isso, fazer revisões é fundamental. Quanto mais você estuda matéria nova, mais conteúdo você vai ter para revisar. Você não concorda? Então, é por isso que no final, no meio e no final do seu período de estudo, você vai passar muito tempo revisando o conteúdo. Só para vocês terem noção, eu passava assim, quando eu estava lá pro final, 3 horas revisando, 4 horas revisando, para depois começar a estudar matéria nova. Eu já passei assim mais de 8 horas líquidas num dia só revisando. Então, quanto mais você estuda conteúdo novo, mais você vai ter revisão para fazer, certo? E fazer isso, passar muito tempo revisando, foi o que me deu muita segurança no dia da prova, porque eu sabia que, como os meus flashcards no Anki estavam em dia, todo aquele conteúdo que eu tinha estudado durante muitos meses estavam realmente na minha cabeça. E com isso eu fiquei muito tranquila no momento da prova. Então tem um fator psicológico aí que pode te ajudar no dia da prova. Com que frequência estudar? Eu estudava todos os dias, sábados, domingos e feriados, ou pelo menos tinha como objetivo fazer isso. É claro que teve dias que eu não estudei, é claro que teve momentos em que eu caí, como eu chamo, que você fica um pouco triste, abobeira as ideias, mas é sempre bom que você volte a estudar, que você tenha como meta estudar todos os dias. Pelo menos isso funcionou muito para mim. Por quê? Porque você aí cria muita consistência nos seus estudos, né? O cérebro gosta disso, o cérebro gosta de rotina. E aí, com isso, o seu cérebro vai achar que ele está gastando menos energia quando você está estudando, quando você tem uma frequência assim. É claro que nos dias que eu não estudava, isso para mim era encarado como uma exceção e não como uma regra, certo? Agora, aí é uma coisa muito pessoal minha, tá? Eu gosto de estudar todos os dias e quando eu pesquisava sobre isso, né, muitos dos concurseiros também falavam a mesma coisa. Não, estuda todo dia, tenta estudar todo dia. Agora, existem aqueles que falam, não, tira um dia na semana que você não estuda, enfim, ou estuda muito pouco, mas ainda assim estuda todo dia. Então essa é a função, estudar todo dia. Dá o seu máximo ali, eu gosto muito disso, sabe? Porque realmente faz com que você valorize muito aquilo naquele momento e você tem que entender que é algo pontual, não é para a vida inteira e que você precisa se dedicar. É agora que você precisa se dedicar. Bom, como conseguir ficar muito tempo estudando? Para isso, eu recomendo a técnica Pomodoro. Se você não conhece o que é, você pode pesquisar por aí, eu vou deixar aqui também links na descrição que falam sobre ela. Mas basicamente a técnica consiste em você ficar 25 minutos estudando de forma muito focada, sem prestar atenção em mais nada, e 5 minutos descansando, fazendo outra coisa, deixando ali o cérebro lisinho. Ou seja, isso é importante por quê? Porque o cérebro não consegue ficar muito tempo estudando longas horas. Imagina, eu estudava 6, 7, 8 horas líquidas por dia. E não tem como você fazer 6, 7, 8 horas líquidas por dia, direto, sem parar. Não tem como fazer isso e, enfim, o cérebro odeia. Então, é importante essas pausas de forma regular para que você consiga estudar por muito tempo. Uma coisa importante é que eu aumentei, né, ao longo do tempo, esse tempo de Pomodoro. Então, eu fazia normalmente 50 minutos de estudo para 10 minutos de intervalo, certo? E a cada 4 Pomodoros assim, eu fazia um intervalo maior de cerca de 15 minutos a meia hora, ok? E é importante que durante esse período de intervalo você não faça coisas como ficar nas redes sociais, como ficar no celular, como ler alguma coisa,
o seu cérebro, no momento do intervalo, tem que ser lisinho, ó. Sabe quando você vai pro banheiro e vai tomar um banho e vai relaxar? É esse tipo de cérebro que você tem que ter nesse intervalo, sabe? E o que funciona muito? Você olhar para o horizonte. Se você tiver como olhar para a janela, olhar para o horizonte, isso é importante, porque aí pensa que a sua visão está aqui todo o tempo e aí você precisa ampliá-la. Além disso, também você pode utilizar técnicas de respiração, principalmente quando você está muito cansado, em que você tá com dificuldade de retomar o foco. Aí sim, essas técnicas de respiração, existem várias, que você, utilizando aí 5 a 10 minutos dessas com técnicas de respiração, você consegue aí ter um ganho de concentração muito grande quando você volta a estudar. Outra coisa que você pode fazer é utilizar esse tempo de intervalo para fazer coisas que você já precisa fazer na sua vida. Então, por exemplo, lavar uma louça, ir ao banheiro, colocar a roupa para lavar. Essas coisas que são mais manuais podem ser feitas também no seu intervalo. E no começo, se você, assim como eu, não tinha o hábito de estudar de forma muito bem estabelecida, estudar vai ser como se estivessem tirando um pedaço de você. É horrível, gente, não recomendo. O início é um caminho bem tortuoso, porque a procrastinação vai ser o seu maior inimigo. Você vai querer sair correndo, qualquer coisa vai ser mais interessante do que estudar. Por quê? Porque o seu cérebro não está acostumado a ter que gastar muita energia com algo que a recompensa só vem daqui a muito tempo, daqui a muitos meses. Então você precisa condicionar o seu cérebro a estudar, a se acostumar a estudar. É por isso que eu recomendo que você estude sobre neurociência, porque isso me ajudou muito a realmente entender por que a gente faz o que a gente faz, sabe? E inclusive a se perdoar, porque quando eu não estudava, eu entendia que era normal do meu cérebro querer sair correndo bem rápido. E aí existem técnicas utilizando neurociência que fazem com que você veja os estudos como algo mais interessante. E uma das coisas que eu aprendi nesse sentido é que nós somos essencialmente animais. E aqui eu vou fazer uma explicação bem simplificada mesmo da coisa, né? E então, como animais, o nosso cérebro quer gastar energia com o quê? Comer, dormir, transar e socializar. E, em especial, essas duas últimas coisas explicam por que é que a gente quer gastar tanta energia, que a gente quer tanto o celular, as redes sociais, por que é que a gente quer tanto sair, conhecer pessoas novas, socializar com os nossos amigos. Então tudo isso é muito legal. E quando a gente tem muitos desses estímulos presentes na nossa vida, fica muito mais difícil com que o cérebro se concentre em estudar, porque principalmente se você não tem, claro, esse hábito bem estabelecido na sua vida. Porque aí essas coisas que liberam muita dopamina, né, que é aquele neurotransmissor que faz com que você tenha motivação para fazer as coisas, você gasta muito com essas coisas que são muito estimulantes para você. Mas aí quando você vai estudar, aquilo é chato, aquilo gasta muita energia. Através daquilo você vai obter uma recompensa apenas no longo prazo, não é algo imediato como essas outras coisas. Então fica muito difícil para o cérebro liberar dopamina para você ter energia para estudar. Então, quando você, por exemplo, sai muito com seus amigos e faz coisas muito legais, muito estimulantes, tá muito no celular, quando você vai estudar, que é algo parado, que é algo quieto, que é algo essencialmente chato, vamos dizer assim, se você não tem um hábito bem estabelecido, isso faz com que o seu cérebro crie uma verdadeira aversão àquilo. Então é por isso que, pelo menos para mim, foi essencial ficar cada vez mais off, cada vez mais longe dessas coisas. Então, redes sociais, socializar, até essas coisas assim, mais... Eu fiquei realmente mais distante de tudo isso. Fiz um jejum de dopamina, vamos dizer assim, tudo que eu achava que era muito legal, muito estimulante para mim, muito prazeroso, eu meio que quis ficar longe para poder sentar a bunda e estudar cada vez mais. Então eu fui ficando mais off e fui estudando mais, essa é a verdade, sabe? E isso permitiu, né, com que hoje em dia consigo ficar ali, ficava mais pro final assim, 6, 7, 8 horas líquidas, 8 horas e meia, até muito mais que isso, inclusive, sentando a bunda ali, estudando todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu considero que esse ponto é relevante aí se você pretende ter um hábito de estudo para uma
A residência, especialmente no caso de residências muito concorridas, que possam te exigir isso, ou no meu caso, em que eu não tinha uma base boa, então eu tinha que fazer isso, eu abria mão de outras coisas ali para poder ter mais tempo realmente estudando, ok? E agora vamos a uma série de dicas rápidas que eu quero te dar antes desse vídeo acabar. A primeira dica é que você deve buscar incentivar-se, motivar-se. E para mim, o que funcionou era fazer um registro diário do que é que eu estava estudando, de quanto tempo eu estava estudando, quanto tempo líquido, baseado ali no meu Pomodoro. Então, se eu ficava 50 minutos estudando, é diferente de ficar 1 hora sentado, é 50 minutos realmente estudando. E fazer esse registro, acompanhar o meu progresso, foi algo muito estimulante para mim. Então, eu recomendo que você tente isso como método também de se estimular a sempre estudar mais. A segunda dica é sobre o celular. Ele deve ficar longe de você quando você for estudar, realmente longe. Se você for estudar na biblioteca, ele deve ficar na sua mochila. Se você for estudar no seu quarto, ele deve ficar lá no banheiro, na sala, longe de você. Porque estudar com o celular do lado capta muito da sua atenção. Então, isso realmente não é recomendado. A terceira dica é sobre as redes sociais. Saia. E para isso eu utilizei os meus amigos, né? Os meus amigos ficavam com as minhas senhas do Twitter, do Instagram, enfim, realmente para eu conseguir ficar off, porque essas coisas são muito legais. E de repente você tá ali 5 minutos, de repente você tá meia hora. Então eu utilizei isso como princípio para mim ficar longe das redes sociais durante o meu período de estudo. É claro que eu voltei em momentos ímpares aí, ou uma vez a cada, sei lá, 3 semanas até, mas sem redes sociais. Então, de fato, isso foi importante para mim, então eu estou aqui recomendando. A quarta dica é sobre exercício físico. Isso é muito importante, é um hobby legal de você ter e só tem benefícios quando você vai pesquisar sobre isso. Todos os neurocientistas, o pessoal que entende de estudo, fala que manter uma atividade física constante, principalmente cardio, faz com que você estude de uma forma mais eficiente, né? Mas quem sou eu aqui para dizer isso? O que eu posso dizer é que eu fiz isso sim, segui isso sim, só que no final, na reta final mesmo, não dava para ficar aí, vamos colocar por semana, 14 horas na academia, né, entre você ir e voltar e tal. Então eu acabei aí nos 3 últimos meses realmente ficando off de academia, mas aí ao longo de toda a minha preparação acho que foi muito importante para a cabecinha, principalmente, ter feito atividade física. A quinta dica é sobre o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é sobre o estágio obrigatório. Otimize o seu tempo. Você não precisa revolucionar a veterinária quando você vai escrever o seu TCC. Então, faça algo objetivo, vamos ser direto, vamos otimizar o tempo. O seu foco agora é estudar para residência. É passar sim no TCC, mas você não precisa fazer algo mirabolante. A outra parte dessa dica consiste em você otimizar o seu tempo no estágio obrigatório. Então, o que eu fiz? Eu fiz o estágio obrigatório depois da minha prova. Isso me deu muita vantagem, porque a minha prova era em setembro. Então, eu fiz o estágio obrigatório em outubro, novembro e dezembro. E com isso, eu ganhei os meses de férias ali do meio do ano e também vários meses ali, acho que foram 3 meses seguidos que eu consegui estudar direitinho ali antes da minha prova, e isso foi assim incrível, espetacular para o meu desempenho, sabe? Então, se você tiver a possibilidade de fazer isso, faça. A próxima dica é sobre a administração de tempo. Tudo que você puder eliminar, você vai eliminar, ok? Qualquer outra coisa deixa de ser importante quando você tem um objetivo como passar numa residência que você quer muito, certo? Então, tire tudo, busque tirar tudo. É claro que isso não dá para ser feito do nada, mas aos poucos, se você está em muito projeto, se você tem falado sim para muita coisa da faculdade, enfim, tem que sair de tudo, porque é melhor você passar do que você fazer 1 milhão de coisas e no fim acabar não passando. E lembre que você vai fazer isso por um curto período de tempo, não é para a vida inteira, é só nesse período que você está estudando para residência. Então abdicar de outras coisas é muito importante nesse momento e trate
os estudos para residência como a prioridade. A próxima dica é sobre relacionamento, família. Você precisa conversar com as pessoas mais importantes para você. Então, se você mora com a sua família, se você namora, você precisa conversar com essas pessoas que você está no momento ímpar, que você está no momento importante, para que elas também te ajudem nessa sua jornada, para que elas te entendam e otimizem o seu tempo no momento em que você está estudando, para que você não tenha um problema nos seus relacionamentos. E uma coisa extra é que se você tá solteiro ou solteira nesse momento, não é agora, no período que você está estudando para residência, que você vai buscar ter um relacionamento. Na verdade, é interessante você fugir e correr bem rápido disso, porque afinal de contas, isso demanda muito tempo e é um tempo que você muitas vezes não vai ter quando você está estudando para residência. Então, se você está solteiro, solteira, fica de boa, tá? Você é novo, jovem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, foca nos estudos. A outra dica é sobre questões. Fazer questões é muito importante, é muito validado pelos estudos científicos, o pessoal que entende de método de estudo. Contudo, eu não consegui fazer nem perto do número de questões que eu idealizei, do número de questões que eu queria fazer, tá? Mas é aquela bendita frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Então eu fiz o que foi possível fazer. Não achei que isso poderia comprometer muito o meu desempenho, mas no fim deu tudo certo, porque como eu falei, eu estudava muito também focada na teoria. Então deu certo, eu tô falando isso aqui porque eu pensava que era impossível passar, porque eu não tinha feito tantas questões e daí tava lascado, então é melhor comentar para você que vai dar certo. No dia da prova, é interessante que você tenha confiança em você através do seu sistema de revisão. Como eu mencionei, para mim, estar com o Anki zerado fez com que eu tivesse muita confiança. E uma dica extra para o dia da prova é que você pode pesquisar também sobre neurociência. E aqui pode parecer um papo bobo e tal, mas a forma com que você se porta no dia da prova transmite uma mensagem para o seu cérebro que pode te dar confiança ou não. Então, eu vou deixar aqui um vídeo em que tem uma neurocientista que ela explica melhor sobre isso, mas eu fiz várias coisas no dia da prova. Eu escutei música, eu fiz ali a pose da Mulher Maravilha, o sorrisinho do zigomático, as poses de relaxamento lá dentro. E isso, me deixou super tranquila mesmo. Então, é algo interessante aí que tô trazendo, porque eu achei super legal isso e deu tudo certo, eu tava bem felizinha no dia, então recomendo a você. E última dica é sobre a solicitação de isenção da taxa de inscrição da prova, que até onde eu sei está presente em todos os editais. Você precisa sentar e ler direitinho qual é o período que normalmente as instituições abrem para que você faça essa solicitação. Lembrando que em algumas delas, por exemplo, na Unesp de Botucatu, é apenas uns 3 dias e é um período nada a ver, que eu perdi, que não é divulgado, horrível. Tem outras instituições em que em que o período é maior, mas enfim, se você, assim como eu, se enquadra aí nos quesitos para conseguir solicitar essa isenção da taxa de inscrição, faça isso, mas a dica principal aqui é fique vendo isso com muita antecedência, sabe? Porque eu perdi aí uma solicitação, mas enfim, no fim não consegui fazer a prova mesmo, porque erraram, né, a prova de Unesp. A prova da Unesp de Botucatu erraram, né, a prova, né, então assim, horrorosa. Mas enfim, ainda nessa dica, eu queria dizer aí para quem também precisa viajar para fazer a prova, que você pode fazer isso através do ID Jovem, né, em que você não paga o transporte, principalmente se for de um estado para outro, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com a jornada de vocês através desse vídeo aqui. Vou colocar meu Instagram em algum lugar aqui. Veja a descrição aqui do vídeo. E é isso. Boa sorte na sua jornada.